Gostaríamos nestes momentos de compartilhar com cada uma de vocês, da nossa querida associação, o que significa para mim ser parte do chamado para missões que Jesus fez a cada crente neste mundo, desde que aceitamos a sua mensagem. E eu tive uma chamada especial quando criança para pregar o Evangelho. Somente que eu queria ficar no Brasil e cumprir essa missão com a minha pátria amada, como até hoje, a nossa pátria amada. Então, Deus mudou a minha direção, o meu olhar, através do chamado do meu esposo, o pastor Horácio, e como família. Nós tivemos que cumprir essa missão em vários países. E isso é o que tem marcado a minha história de vida até agora, de que, estando em lugares bem diferentes uns dos outros, e não somente no Brasil, nós temos sido usados para alcançar pessoas em lugares que antes ninguém tinha chegado lá. E uma das experiências maravilhosas aqui em Espanha foi estar em cidades pequenas, perdidas nas montanhas, que fazia 7 séculos, não 7 anos, que não havia havido nenhuma pregação evangelística ou falando de Jesus naquele povoado. E nós tivemos o privilégio de fazer isso em praça pública. Isso foi uma grande emoção. E também de estar em países da África do Norte, somente o país mais perto daqui, e tivemos o privilégio de ser acompanhados com missionários, e tivemos a alegria de levar conosco a Diana Minho e a Aurenícia. Estivemos nesse país e conhecemos famílias ali, que naquela situação, que não podiam, estavam proibidas de ter uma Bíblia ou de ouvir o Evangelho, mas ouviram. E muitas dessas pessoas estavam sedentas. Tivemos o privilégio de conhecer uma igreja real, mas escondida. Ninguém podia saber que ali se reunia uma igreja e não era um local, era um grupo com seu pastor e correndo o risco de vida se fosse descoberto. E missões, às vezes, implica nessas situações de risco, mas muitas vezes temos liberdade, a preciosa liberdade de falar de Jesus a qualquer pessoa em qualquer momento. E isto, Deus também tem nos dado essas oportunidades, e até agora, mesmo aposentada, eu tenho sido cuidadosa de aproveitar oportunidades. Eu gosto de falar com as pessoas, gosto de falar com crianças, com famílias, e faço o possível para, em qualquer momento, em qualquer ocasião, dar o testemunho, não só o meu testemunho, mas aquela palavra de Deus, aquela palavra que a necessidade daquela pessoa precisa. Isso não depende da classe social, não depende da localização, as pessoas precisam ouvir de Jesus. Então, para mim, a maior necessidade do nosso mundo é ouvir e se arrepender dos pecados e seguir a Jesus. Se isso acontecer, as pessoas são transformadas. Os países podem experimentar uma transformação. Devemos orar pela liberdade desses países que não permitem que os seus habitantes sejam ouvintes do Evangelho. Mas são, o Evangelho nunca foi preso. Paulo, na sua prisão, ele disse, a palavra de Deus não está impedida, a palavra de Deus não está presa. E assim nós temos que estar orando pelos nossos irmãos que sofrem perseguições, como agora no Afeganistão, na Coreia do Norte, em outros países, e também pelos obreiros, por aqueles que estão ali e querendo chegar, e também para que o Evangelho chegue a todas as nações. Essa é a nossa oração. Mas hoje vamos orar pelo nosso Brasil,
para que Deus abençoe a nossa terra e ela continue sendo um canal de bênçãos para o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe.